Dispositivo. Acabou criado, né? O senhor apertou naquele botão? Vivo. Apertei. Glória a Deus! Estamos de volta com o programa Tô na Benção pela Quilom FM 106,7 e pela Web Rádio Benção e também a partir de agora também através do Facebook da Web Rádio Benção. Para começarmos agora nesse bloco o bloco do debate teológico. Debate teológico. Temas que repercutiram no mundo cristão durante a semana. Participe, mande o seu comentário para o nosso WhatsApp 82 98887 2414. Então, meus amados, a palavra que lemos, que vai servir como subsídio para o nosso tema, é uma mensagem profética deixada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 35, onde ele fala: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas botam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Meus amados, estamos vivenciando períodos da nossa história em que muitos afirmam que somos a última geração. Jesus, quando esteve na terra, perguntaram a ele quando seria o dia da sua vinda, ou melhor, do seu retorno, da sua volta. E ele disse que ninguém sabia, nem o Filho, nem os anjos do céu, mas apenas o Pai. Mas hoje, na eternidade, Jesus, como Deus, assentado à direita do Deus Pai, ele sabe o dia e a hora. Mas ele nos deixou para não sermos pegos de surpresa no dia da sua volta, sinais que iriam acontecer. Os discípulos, os apóstolos, já em sua época, eles esperavam a volta de Cristo. Aconteceram fatos históricos em que até mesmo os discípulos acreditavam ser o cumprimento dos sinais que Jesus havia ensinado. Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Houve uma grande perseguição da igreja, imperadores romanos, e muitos já naquele tempo acreditavam que era o tempo do fim. Mas havia profecias que ainda deveriam se cumprir. Eu já falei em outros programas e mensagens ministradas de que para que o anticristo ele surgisse na terra, deveria o terreno estar preparado para ele. Ninguém vai construir uma casa, uma edificação, sem primeiro planear o terreno, sem primeiro fazer a base, o alicerce para construir aquela construção, aquela obra, aquela casa, aquele edifício. E nós estamos já na fase final. Estamos na fase de acabamento da casa, do reino do anticristo. Nunca estivemos tão próximos, nunca os sinais estiveram tão evidentes como estamos observando em nossos dias. O amor está se esfriando. Vimos esta semana o indivíduo que, sem compaixão, sem amor nenhum,
Ele invadiu uma creche, matou crianças inocentes. Algo que infelizmente tem se tornado comum. Não há mais amor, não há mais compaixão entre as pessoas. Tudo isso são sinais que apontam para a vinda de Cristo. E um desses sinais que, no meu entendimento, torna mais evidente a volta de Cristo, porque guerras, terremotos, rumores de guerra, doenças, sempre existiram na história da humanidade. Contudo, não em uma proporção como nós estamos vivenciando hoje. Mas Israel é considerado por muitos, e no entendimento, e é o entendimento correto, o relógio de Deus. E a palavra da figueira, ela apontava para Israel. E Israel, como relógio de Deus, através da nação de Israel, se cumpriu profecias que se encaixam no que Jesus falou. E ele disse que não iria passar aquela geração, a geração da figueira, sem que tudo isso acontecesse. Por isso eu vou defender que estamos vivendo a geração do arrebatamento. Meu companheiro de programa, nosso irmão Valdemir, a paz do Senhor Jesus, meu amado. A paz do Senhor, meu amado irmão Cícero Adriano. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo reunido na presença do Senhor. Desta feita falando de um grande acontecimento, né? O arrebatamento da Igreja do Senhor, aonde nós sabemos que o mundo se prepara para tantos acontecimentos, mas verdadeiramente ainda não está preparado para um grande acontecimento, que é o arrebatamento da Igreja do Senhor aqui na terra. Então, como o nosso amado irmão acabou de frisar, se verdadeiramente somos a geração do arrebatamento, estamos encaixados, estamos enquadrados na geração do arrebatamento. É lógico que muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas pairam acerca do dia, acerca da hora, acerca do momento exato desse acontecimento. Mas desta feita, nós teremos que estar preparado para a vinda gloriosa do Senhor a qualquer momento. Eu quero desde já também aproveitar a oportunidade e quero saudar aos amados ouvintes, aos meus irmãos em Cristo Jesus que estão nos acompanhando através desse debate teológico pela Quilombo FM e pela Web Rádio Bênção. A todos os meus familiares, amigos, irmãos em Cristo ali em Garanhuns, em Pernambuco, enfim, aonde essas ondas sonoras estão alcançando, que Deus possa abençoar a cada um. Também quero desejar uma feliz Páscoa, que Páscoa em que nós, o cristão, comemora, não é comer o chocolate, não é comer o peixe, mas é ter uma certeza maior do que já foi dito aqui no início do programa, através do sacrifício salvífico que Cristo fez na cruz do Calvário, trazendo através da sua, louvado seja o nome do Senhor, através do seu ressurgir, nos dando a certeza e a garantia da liberdade, através da sua ressurreição, o direito de vitória, o direito de salvação. Então que possamos lembrar, que possamos trazer à tona em nossas vidas e lembrar deste sacrifício. Porque lá em João capítulo 3, o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagine o tamanho desse sacrifício, deste amor
imensurável que Deus fez, que foi doar o seu filho por amor da minha, da tua e de nossas almas. Que assim Deus continue nos ajudando. Irmão Cícero Adriano, Deus abençoe. Meus amados, a obra da redenção, ela é algo progressivo. Iniciou no Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Ali já no Éden, Deus já fez uma promessa que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente apontando para Cristo. Já no Éden, o Senhor, nosso Deus, para cobrir a nudez de Adão e Eva, sacrificou um cordeiro e utilizou a pele para cobrir a nudez daquele casal. Glória a Deus. Até que na cruz do Calvário se cumpriu a obra da redenção da humanidade. Mas a nossa redenção final será quando estivermos com Cristo. Porque Ele nos prometeu que iria retornar para o Pai, iria nos preparar uma morada. E do ponto de vista das profecias, mais uma vez, vamos usar como base o nosso texto de Mateus 24. O que seria uma geração? Vamos começar por partes, né? Começar do início do versículo 32. Vamos falar logo da figueira. A figueira representa a nação de Israel. Aí você pode perguntar, mas como a figueira representa a nação de Israel? Na Bíblia Sagrada aparece 3 símbolos para Israel: a videira, a figueira e a oliveira. Mas como Jesus tratou da parábola da figueira, no livro do profeta Oséias, capítulo 9, verso 10, disse o Senhor: achei a Israel como uvas no deserto, se referindo à videira. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Em Jeremias, Deus também faz uma referência à nação de Israel, à figueira. Jeremias ele teve a visão de 2 cestos de figos. Um cesto de figos bons e o outro figos tão ruins que não se podia comer. Os figos bons representavam os judeus fiéis que iam para o cativeiro. Mas Deus havia de trazê-los de volta para Jerusalém. E os figos maus, meus amados irmãos, eram os que acompanhavam o rei Zedequias na maldade e na desobediência a Deus, os quais seriam castigados e levados para a Babilônia e destruídos lá. Está em Jeremias capítulo 24, versículo 1 ao versículo de número 10. Então, sabendo que a figueira representa a nação de Israel, o Senhor também nos fala em sua palavra, no profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 18, diz: derramarei, pois, o meu furor sobre eles. Eles quem? A nação de Israel. Por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos, com que a contaminaram. Irei espalhar-os entre os gentios, e os farei dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os efeitos, ou melhor, conforme os seus feitos, eu os julgarei. Então esta profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, em que Jerusalém foi destruída, os judeus foram expulsos de sua terra e passaram 2.000 anos, praticamente, quase 2.000 anos, dispersos em várias nações. E um ponto de vista que chama a atenção com relação à nação de Israel é que uma nação era composta por um povo
por um território e por um governo. Esses são os três elementos de uma nação. Israel, ele perdeu o direito do seu território. Se não tem território, não ia ter governo, mas continuou o povo. E este povo, mesmo vivendo em nações gentias, esse povo preservou a sua cultura, Glória a Deus. preservou os seus costumes, preservou a sua fé. Não se deixou, a grande maioria, não se deixou contaminar-se pelos costumes, pelas tradições de outros povos. Então, isso por si só, já vemos a mão de Deus, já vemos o milagre de Deus em relação à nação de Israel. O Brasil é um país formado por imigrantes, ou seja, por pessoas que vieram de outras nações, povoar o território e que aqui estabeleceram descendência. Mas você pode ver, um descendente de alemão, um descendente de inglês, um descendente de africano, por mais que ele guarde alguma tradição, mas praticamente ele perde a sua identidade com a terra natal. Ele absorve as tradições, os costumes, a língua, a cultura da nação pela qual ele nasceu, ele começou a se desenvolver nela. Mas com Israel foi diferente. Israel conseguiu preservar a sua identidade como povo, mesmo vivendo em outras terras. Mas o Senhor, ele mesmo também fez a promessa em Ezequiel. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Aí veja a promessa de Deus. Deus, ele enviou o castigo, a dispersação do povo entre as nações, e fez uma promessa. E eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Fez uma promessa. Glória a Deus, promessa de Deus. Também em Ezequiel, o Senhor, no versículo 37, ele reafirma esta promessa. Diz-lhe, pois, o Senhor, eis que eu os tomarei aos filhos de Israel, dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Mais outra promessa. E Deus, ele revelou ao profeta Isaías o exato dia em que o povo de Israel estava retornando para a sua terra. Isaías 60, capítulo 60, versículo 8 ao 9, está escrito: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Veja só, e o profeta teve a visão do povo de Israel indo para os aeroportos, pegando voos e voando. E ele viu aquela cena. É lógico que ele não ia dizer o nome de avião, mas ele disse, fez a pergunta: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Deus revelou ao profeta o dia do cumprimento da profecia e da promessa do povo voltando para a sua nação. E essa promessa se cumpriu exatamente no ano de 1948. Após o Holocausto, após o período em que Hitler perseguiu, matou os judeus, a ONU aprovou, em 1948, a retomada da terra prometida para a nação de Israel. E o Brasil exerceu um papel importante, porque o voto que decidiu o retorno do povo de Israel à nação foi um voto de um brasileiro. Foge à memória agora o nome dele, mas foi um brasileiro que fazia parte da ONU na época, Oswaldo Aranha, lembrei, que foi decisivo para que Israel voltasse à sua terra no ano de 1948. Então, a figueira voltou a renovar as suas folhas. Em que ano? No ano de 1948. Aí Jesus falou, quando renovar os ramos
e as folhas brotarem, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando ouvirdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. A continuação da profecia de Jesus diz que não iria passar esta geração. Que geração? A geração da figueira. A geração que visse o cumprimento desta profecia, sem que tudo isto acontecesse. Uma geração, do ponto de vista bíblico, uma geração, está em Salmos 90, dura de 70 a 80 anos. Então, de 1948 até o presente ano, passou-se 75 anos. Está dentro da geração bíblica de 70 a 80 anos. Então, será que nós estamos vivendo? Será que somos a última geração dessa terra? Qual a sua opinião? Me parece que já teve participação de ouvintes. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. O WhatsApp dos ouvintes. Chegou agora, chegou uma mensagem aqui. Vamos colocar no ar, ver qual é a opinião dos nossos ouvintes. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Adriano. Eu gostaria de saber por que naquela época sacrificavam os cordeiros. Foi a participação da nossa irmã. No caso, ela enviou uma dúvida, né? Porque naquela época sacrificavam os cordeiros. Como já foi falado, não sei se foi após ela enviar a pergunta. Ela enviou 11:18 a pergunta dela. Mas o cordeiro apontava para Cristo. Cristo, ele é apontado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o próprio Deus estabeleceu que o perdão dos pecados seria através do derramamento de sangue. É por isso que desde o Éden, Deus ele matou o cordeiro para, com a sua pele, encobrir a nudez de Adão e Eva. Mas aquele sacrifício, glória a Deus. Vou repetir que acabei esquecendo de ligar o microfone aqui. Repetindo, minha amada, o que eu estava falando. Naquela época, com relação ao cordeiro, desde o Éden, que Jesus, que Deus, ele já havia sacrificado um cordeiro para apresentar, para tirar as suas peles, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Porque Deus estabeleceu que o perdão dos pecados deveria ocorrer pelo derramamento de sangue. Glória a Deus. Então, desde aquele período do Éden, que se sacrificavam cordeiros sem máculas, inocentes, para que através do sacrifício dos cordeiros fosse encoberto o pecado. Mas Jesus Cristo ele é apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só o sacrifício de Jesus que iria tirar o pecado do mundo, não mais encobrir o pecado como era o ritual judaico do sacrifício de cordeiros para derramar o sangue para cobrir pecado. Então Cristo, o nosso cordeiro, ele foi oferecido em holocausto, em sacrifício, na cruz do Calvário, para que através do sacrifício dele, o Cordeiro de Deus, toda a humanidade recebesse o perdão dos seus pecados e se reconciliasse com Deus. Inclusive, esse período de Páscoa, né? Páscoa representa isso. Representa a ressurreição. A ressurreição de Cristo que aconteceu ao domingo, para nos dar a vida eterna. Então, tudo na Bíblia Sagrada tem uma simbologia, aponta para algo. Então, a figueira, como já foi falado, apontava para Israel, para a nação de Israel. Então, com base nisso, podemos afirmar que estamos vivendo esta geração, a geração do arrebatamento. Qual a sua opinião, meu amado irmão Valdemir? Meu irmão, a gente quando a gente se depara com situações em que a gente começa fazendo pesquisas, né? E não, na minha opinião, quando a gente olha o dia, a hora
o momento, como a palavra do Senhor nos diz, que tão somente compete ao Senhor. Mas o irmão acaba de falar em relação ao processo todinho escatológico, né, das datas, e como fecha esse processo, como fecha pelas datas. Não somos absolutos, mas pelas promessas que foram feitas e pelas datas que foram previstas, né, está dentro de um parecer até os 80 anos, aonde se faz a margem de uma geração para outra, que somos e que seremos a geração do arrebatamento. Apesar que ainda paira dúvidas e alguém ainda espera outra geração, como nós estávamos falando aqui há pouco tempo atrás em off, em relação à geração. Será que é a nossa geração? Será que vai ter outra geração posterior que vai participar? Como a gente vê em algumas pesquisas que nós fizemos, a gente vê que até mesmo os apóstolos viveram seus dias esperando que Cristo voltasse ainda em sua geração. O apóstolo Paulo escreveu algo muito interessante sobre isso. Ele diz: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Na geração do apóstolo Paulo, hoje estamos dando prosseguimento a essa geração. E como falou o irmão, então eu não vou testificar, essa é a minha opinião, eu não vou ser absoluto se seremos ou não, mas em cima dos achados que o irmão acabou de citar, escatológicos, nós seremos essa geração. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, antes de Jesus citar a figueira, ele relata em Mateus 24 de outros sinais. Ele diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação. Nação contra nação significa o povo de um mesmo país, o mesmo povo, nação contra nação. E reino contra reino, que aí já se refere a governos, a estados nacionais, a países. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo está acontecendo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Glória. E ele continua dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E continua: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. É mesmo. A muitos enganarão. E outro sinal seria a pregação do evangelho do reino no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Hoje, com os meios de comunicação, a internet, rádio, TV, o evangelho que é alcançado todo mundo. Todo mundo onde tem, falando do ponto de vista que tem a certa tecnologia. Sabemos que ainda existem povos que ainda não foram alcançados, tribos indígenas e assim por diante. Mas nunca houve uma expansão da pregação do evangelho como há em nossos dias. O amado irmão falou de Paulo, que Paulo esperava ainda na sua geração o cumprimento da promessa da segunda vinda. Aí começava em off, eu dizendo que as profecias é um grande quebra-cabeça. Quanto mais peças você abre, melhor você vai perceber qual é o panorama, a imagem que está naquele quebra-cabeça. Glória a Deus. E de Paulo para cá se passou 2000 anos. E muitas profecias que eram necessárias aconteceram depois de Paulo. E uma profecia até anterior a Paulo, no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel.
Daniel 12, versículo número 4. Porque o livro de Daniel é considerado o apocalipse do Velho Testamento. É onde o Senhor, ele revelou a Daniel fatos que iriam acontecer na história da humanidade. E no capítulo 12, verso 4, o Senhor ele diz: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até que o fim do tempo, muitos, veja só, o que me chama a atenção é essa parte final. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nunca na história da humanidade nós vimos o que está acontecendo em nossos dias. Milhões de pessoas todos os dias viajam através de avião, através de carro, através de metrô, viaja de um lugar para o outro, de um país para o outro. Você hoje em um dia você consegue viajar praticamente todo mundo através dos meios de transporte que existem nos nossos dias. E a ciência se multiplicando. Os meios de comunicação, a ciência, a tecnologia que nós hoje utilizamos, você sabia que surgiu nos últimos 100 anos? Últimos 100 anos. É como se a ciência, é como se o saber humano estivesse caminhando a passos curtos e de repente entrou dentro de um avião. Houve uma expansão, um avanço jamais ocorrido na história da humanidade. O rádio, TV, a própria internet mesmo, é algo que surgiu nos últimos 30, 40 anos. Eu me lembro que no meu tempo de jovem, eu não tinha acesso. E eu não sou tão velho assim. Não tinha acesso a essas tecnologias que nós temos hoje. O telefone celular, quando surgiu, servia para você fazer ligação. Era do tamanho de um tijolo. E você ia dar aquele celular de lado, não era? E era algo que poucos tinham acesso. Hoje o celular, ele é uma máquina fotográfica, é uma máquina de filmar. Hoje o celular dá acesso a você ao mundo através dele. Está com tudo em a ligação, hoje você não se conforma mais de fazer uma ligação para ouvir a voz. Hoje você é uma ligação de vídeo chamada pelo WhatsApp. De toda parte do mundo. Tudo isso. Já está surgindo aí a inteligência artificial, em que você conversa com uma máquina, você pede até uma música. Eu quero que você componha uma música para mim. Ele compõe uma música. Você pede para fazer um desenho, ele faz. Você faz qualquer pergunta a ele tem a resposta. Através dessa inteligência artificial. Recentemente eu vi uma publicação de uma esposa dizendo que o marido suicidou-se porque estava tendo contato constante com a inteligência artificial e ela orientou ele a suicidar-se. E ele tirou a própria vida. A que ponto chegamos? A nossa dependência dos meios de comunicação, da tecnologia. Hoje o dinheiro é virtual. Hoje você faz uma transação bancária, você não vai ao banco. Já pensou se acontecer um colapso tecnológico no mundo? O que será da humanidade? Será que o ser humano vai conseguir sobreviver com tudo isso? Mas isso também está previsto na Bíblia Sagrada, na profecia. E o anticristo, como ele irá estabelecer um governo mundial, ele não iria surgir antes que o terreno estivesse preparado. E a tecnologia vai ser um instrumento do anticristo para implementar o seu governo na Terra. Mas qual a sua opinião, meu amado irmão Valdemir? Meu irmão, como o irmão tem falado, e eu me apego, parte também em uma pesquisa em que a gente dá ênfase pelo conteúdo dessa pesquisa que é efetuada. E em relação a dúvidas, entre as dúvidas de muitos, e se somos essa geração ou se não somos, eu quero deixar um texto e eu quero que o irmão também fale alguma coisa em cima desse texto. Meu amado irmão, ele diz o seguinte:
Então, se por um lado, isso nos chama bastante atenção, e eu vejo a contundência desse texto, irmão Adriano. O texto diz: então, se por um lado é errado dizer que somos a geração do arrebatamento, por outro lado também é errado vivermos como se não fôssemos a geração do arrebatamento. A desesperança em contemplarmos em vida a volta de Cristo pode nos tornar crentes hepáticos, descompromissados e negligentes e ociosos na obra do Senhor. Tendo em vista da dúvida que se tem, será que nós somos a geração do arrebatamento ou não? Consequentemente, muitos pensando e analisando, pode se deixar a levar e não verdadeiramente fazer o ídolo do Senhor, se precaver, como diz a palavra do Senhor acerca da parábola das virgens, das prudentes e das loucas ou nécias. Então, se eu tenho dúvida se sou a geração do arrebatamento, ou você, meu amado ouvinte, que está nos escutando, está escutando esse debate teológico, se você tem dúvida se é ou não, o nosso irmão, ele está aqui, o irmão Cícero Adriano, e ele já tem colocado profecias contundentes que já se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. Para que eu e você, se baseando nesse texto que eu li, se eu tenho dúvida se sou ou não a geração do arrebatamento, então, como as virgens prudentes, nós também poderemos nos precaver, porque a vinda do Senhor, este grande acontecimento, não sei se hoje, se amanhã, se daqui a um mês, se daqui a um ano, não sei. Nós sabemos que temos que estar verdadeiramente preparados para que quando essa trombeta soar através da ordenança do Senhor a um dos seus anjos, que vai ser um grande estrondo e com alaridos e com brados, diz a palavra do Senhor, que aqueles que dormiram ressurgirão, e nós, aqueles que vivos estamos, iremos ser transformados, iremos nos encontrar com o Senhor. Mas é um texto, irmão Adriano, que nos traz uma grande contundência, quando muitos desapercebidos esperam, eu não sei qual tempo, a vinda de Cristo, e vão serem pegos de surpresa. O que o irmão tem a dizer em cima desse texto que eu acabei de ler também? Na minha visão, temos dois extremos. Temos o extremo daqueles que não esperam mais a volta de Jesus, que não esperam mais o arrebatamento, e que estão vivendo apenas para as coisas materiais. É como Jesus disse também, que no tempo do fim seria igual aos tempos de Noé, onde iriam casar, se dar-se em casamento, ou seja, estariam preocupados apenas com as coisas materiais, até que chegou o fim, e todos foram pegos de surpresa, porque não creram no aviso, na pregação de Noé. Então temos esse extremo. E temos aquele extremo daqueles que aguardam a volta de Jesus, e pelo fato de aguardar a volta de Jesus, como Jesus voltasse hoje, se esquece do mundo. Não tem mais projetos, não tem mais sonhos, não quer estudar. Estudar para quê? Me informar para quê? Se Jesus está voltando. Então, todo extremo é perigoso. O que nós devemos estar é preparados. De que forma? Aleluia. Com a vida santa diante de Deus. Estar em constante oração, em santidade, em obediência a Deus. Porque se assim estivermos, uma coisa vamos estar certos, que se Jesus voltando hoje, nós iremos subir com Ele. Aleluia, para o Jesus, céu. Glória a Deus. E enquanto Jesus não volta, devemos cuidar da nossa vida aqui na terra. Trabalhar, estudar, cuidar da família, mas sabendo que a qualquer momento o nosso mestre,
poderá voltar. E não podemos ser aquelas virgens loucas que foram pegas de surpresa, porque não estavam preparadas com o azeite no momento em que o noivo voltou para buscar a sua noiva. Temos participação de ouvintes, vou colocar no ar aqui Glória a a nossa Jesus. programação. Irmão Valdemir, me tira uma dúvida nesta manhã. Eu gostaria de saber, o arrebatamento da igreja virá primeiro para os judeus ou para nós que fomos enxertados na videira que é Jesus Cristo? Me tira essa dúvida nesta manhã e que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, senhor, a participação aqui, uma dúvida muito boa, muito pertinente, né? Nosso amado irmão quer responder? Eu deixo com o irmão Adriano. Minha amada, o que é que acontece? Em Cristo Jesus não há diferença entre grego, entre judeu, não. Há um só povo. E que povo é esse? Dos salvos em Cristo Jesus. Então, tanto o judeu, como o grego, o brasileiro, o russo, o africano, o europeu, todo povo que crê em Jesus como Senhor e Salvador e estiver preparado, vai ser arrebatado. Agora, o que é que acontece? Há aqueles judeus que não aceitaram Jesus como Salvador, não aceitaram Jesus como sendo o Messias, o prometido, e até hoje aguardam o Messias. Esses não vão subir, por quê? Porque não creram no verdadeiro Messias, que é Cristo. E esses vão receber como Messias o anticristo. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. Mas virão outros em seu próprio nome e vocês irão receber. Se referindo ao anticristo, que vai vir em seu próprio nome e os judeus irão recebê-lo como Messias, como Rei, mas não receberam Jesus, que veio em nome do Pai. Então, espero que a dúvida tenha sido sanada. Para Deus não vai haver diferença de judeu, de brasileiro, de europeu, na sua vinda. Todo aquele que nele crê, todo aquele que estiver preparado, vai subir. Agora o judeu que não recebeu Cristo como Salvador, esses vão ficar para a grande tribulação, irão receber o falso Cristo, o falso Messias, o anticristo, como sendo o seu Salvador. Glória a Jesus. Temos também participação novamente de ouvintes, vamos colocar aqui no ar. A paz do Senhor, irmãos. A minha pergunta vai para o irmão Valdemir, né? Eu queria saber se eu orar pela minha mãe, se ela pode ser arrebatada. A pergunta foi direcionada, né, para o irmão Valdemir. Então agora o senhor não escapa de responder a pergunta. A paz do Senhor, minha amada, que Deus assim possa continuar ajudando e abençoando. O meu entendimento aí, minha irmã, em relação à posição. Pelo que eu entendi, e a pergunta que a irmã fez, se a gente pararmos para analisar, a salvação, ela é individual. Bendito seja o nome do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor, como todo o contexto que aqui estamos vivenciando, é que o arrebatamento acontecerá na vida daqueles que estão preparados, que estão esperando a vinda do Senhor. Ou seja, se a irmã está me fazendo e nos fazendo essa pergunta, se orar ao Senhor para que Deus possa arrebatar também no arrebatamento a vida de sua mãe, então eu posso dizer dessa maneira, daqui a pouco também eu deixo com o nosso irmão Adriano, que seja inviável, tendo em vista que a salvação ela é individual. Porque como a vinda do Senhor vai ser uma vinda súbita
e vai pegar muito de surpresa, como já foi citado, na época de Noé, não é? Eu tenho a minha esposa, eu sou casado também, e ela tem se preparado para se encontrar com Cristo no grande dia que estamos esperando. Da mesma forma, seria a minha pessoa, porque a salvação sendo individual, não vai adiantar eu orar pelo meu amigo no dia do arrebatamento, para que ele possa subir comigo, desde que ele não tenha tomado a sua decisão. Se a irmã entendeu, eu vou passar também para o irmão Adriano, para ele também dar essa posição, tendo em vista que a pergunta foi direcionada para mim. Mas Deus te abençoe, minha irmã. Um forte abraço. Fica com Deus. Amém, glória a Deus. Apenas para sintetizar a resposta, o arrebatamento é para os salvos. Então, primeiramente, a irmã deve orar para Jesus salvar a sua mãe. Para que a sua mãe se converta e reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Uma vez ela aceitando Jesus como Salvador, reconhecendo Jesus como Salvador, estando com a vida separada, santa, diante de Deus, então ela fará parte, sim, daqueles que irão ser arrebatados. Amém? Deus abençoe, minha amada. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela sintonia. Temos também uma participação aqui. Eita, irmã, a irmã pediu um louvor, né? Mas infelizmente não vai ser possível. Isso é o nosso debate. Mas ela deixou uma palavra aqui de reflexão em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sou nossa irmã Josiane, lá o Sagrada Família. Deus abençoe, minha amada, pelo carinho, pela audiência e pela sintonia. Temos também aqui mais um ouvinte, enviou uma participação, vamos colocar no ar. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A minha pergunta vai para o irmão Valdemiro. Foi repetindo, viu? Vou colocar agora no ar a participação correta. Mas, senhor irmão Adriano, queria saber quais os sinais do fim do mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso amado irmão, os sinais, acredito que a gente já falou, né? Ele mandou a pergunta 1134, que foi lida aqui, está lá descrito no livro de Mateus, que é o nosso texto de referência, o nosso debate. Mas há várias profecias que estamos vivenciando em nossos dias, né? O amor se esfriando, os falsos profetas surgindo, tudo isso é sinal da segunda vinda de Cristo. Vou ler aqui a passagem de Lucas 17, capítulo 17, versículo 26 ao versículo número 30, que diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Glória a Deus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Meus amados, só não enxerga os sinais aquele que não quer enxergar, ou aquele que é cego. Porque o tempo que estamos vivendo é um tempo de engano. Aleluia, Jesus. É um tempo em que o amor está se esfriando. É um tempo em que o ser humano está perdendo a sua natureza divina. Deus fez homem, fez mulher, mas hoje não querem mais aquilo que Deus nos fez. As pessoas querem escolher tudo. A mulher, ela se sente dona do seu corpo e acha que o filho que está sendo gerado em seu ventre pertence a ela. Então, ela que decide se quer levar uma gestação à frente ou não. Quem dá a vida é Deus. Ninguém tem direito de tirar uma vida. O amor se esfriando. Quem já imaginou que uma mãe tivesse capacidade de matar um filho? Hoje nós estamos vendo
nos noticiários, mães que torturam, que maltratam, que tiram a vida de seus filhos. Os filhos tirando a vida dos seus próprios Filhos pais. tirando a vida dos pais. Então o ser humano, ele está perdendo a sua humanidade. A essência da humanidade. Os animais hoje, eles estão sendo mais amorosos, mais tementes a Deus. Escute isso, mais tementes a Deus do que os seres humanos, isso mesmo. Você viu, eu vi uma palavra esses dias de um irmão, conversando com ele dizendo que viu uma pregação e ficou refletindo na pregação. De que naquela pregação foi dito, olha, os animais, Deus só deu uma ordem para os animais, um casal de cada espécie. E o que aconteceu? Eles foram para a arca. Noé, por sua vez, passou anos e anos anunciando que vinha um dilúvio, anunciando que poderia se arrepender. E o que aconteceu? Ninguém deu. Ninguém deu ouvido. Só Noé e a sua família entraram na arca. A misericórdia de Deus. Então, estamos vivendo realmente, no meu entendimento. Posso estar errado, eu não estou aqui marcando a data, dizendo que Jesus vai voltar amanhã, vai voltar daqui a 2 anos, não. Mas os sinais são claros e evidentes que estamos vivendo os últimos dias. A antecipação da vinda de Cristo. Estamos vivenciando aquilo que está escrito nas profecias. O mundo está caminhando para, veja só, a perseguição. Jesus disse que muitos irão nos odiar. Por quê? Por causa do nome dele. O nome de Cristo aqui representa a fé, representa os ensinamentos de Cristo, representa guardar os mandamentos de Cristo. Isso representa nos odiar por causa do nome de Cristo. E durante a história da humanidade, até hoje há países onde não há liberdade religiosa, onde as pessoas são presas, mortas, perseguidas, odiadas por causa do nome de Cristo. Mas esse fenômeno que Jesus falou não ia ser uma coisa, uma perseguição, um fato isolado a um país muçulmano, a um país islâmico, a um país budista, a um país comunista. Não! Ia ser algo que iria acontecer em todo o mundo. E isso está acontecendo em países cristãos. No Brasil, por exemplo. Eu falei no primeiro debate que tivemos aqui, que em um local, em uma cidade, o Ministério Público, veja só, o próprio Ministério Público entrou com a recomendação, e essa recomendação foi aceita pelo município de Taubaté, em São Paulo, se eu não me engano, Taubaté. e que foi proibido usar expressões como Deus te abençoe, e que foi proibido fazer a oração do Pai Nosso nas escolas. Agora veja o resultado. O que é que está acontecendo nas escolas? Alunos revoltados, alunos vítimas de bullying, alunos que são criados bichando e bibeus, tirando a vida dos seus colegas, tendo atitudes terríveis. Por quê? Falta de amor. E o amor é Deus. É impossível o homem amar bichando e bibeus. O nosso dicionário diz que o amor é um sentimento. E que o amor, ele é um substantivo abstrato. Por quê? Porque não se pode tocar no amor. Não se pode ver o amor. Mas, à luz da palavra de Deus, o amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Glória a Deus. E o amor não é um sentimento. Ele é um mandamento. Por isso que Jesus disse, amai-vos uns aos outros, porque amar é uma decisão. Eu decidi amar minha esposa decidiu me amar, você decidiu amar o seu esposo, sua esposa decidiu te amar. É uma decisão, você tem que decidir, eu quero amar. E quando você quer amar, quando você tem Deus, você vive o amor em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, o esfriamento do amor é um dos sinais do fim dos tempos. E estamos vivenciando isso em nossa
geração. Nesta geração perversa, geração má, geração corrupta, é a geração que infelizmente estamos vivendo em nossos dias. Glória. Meu amado, minha amada, o relógio não é convertido. Meu dia em ponto. Aleluia. Meu dia em Glória ponto. a Deus. Sou grato a Deus pela sua vida. Você que acompanhou a nossa programação. Você que participou. Deus abençoe cada um dos amados que participaram. Nossa irmã Edileuza, a irmã Ana Paula, nosso irmão Edson, nossa irmã Joseane. A todos que participaram, tanto do pedido musical como agora do bloco de debate teológico. Que Aleluia. Deus abençoe você grandemente em nome do Senhor Jesus. E até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir, com o meu, com o seu, com o nosso programa Tô na Benção. Até domingo, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. A paz do Senhor em nome de Jesus. Tô na bênção, tô na bênção. Aleluia, glória a Deus. Tô na bênção, tô na bênção. Abençoado. Glória a Jesus.